Fala galerinha, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Quem está falando é o professor Rigel. Nessa aula vamos fazer mais uma questão da prova do Enem 2022, segunda aplicação. Toda a iluminação de um escritório é feita utilizando 40 lâmpadas incandescentes que produzem 600 lumens. Então, 40 lâmpadas incandescentes que produzem 600 lumens. O gerente planeja reestruturar o sistema de iluminação desse escritório utilizando somente lâmpadas fluorescentes que produzem 1.600 lumens para aumentar a quantidade de energia luminosa em 50%. Para alcançar seu objetivo, a quantidade mínima de lâmpadas fluorescentes que o gerente desse escritório deverá instalar é. Então, vamos lá. O que é que eu tenho aí? É um problema, eu chamo esse tipo de problema do antes e depois, né? Então, o que é que você tem? Você tem uma situação antes, você tem uma situação depois. Situação antes, 40 lâmpadas, cada uma com 600 lumens. Beleza? Situação depois, eu vou ter, sei lá, X lâmpadas, que é exatamente o que ele quer, né? X lâmpadas, cada uma de 1.600 lumens. Agora, o que eu quero é que essa energia luminosa que eu tenho aqui seja acrescida em 50%. Né? O que eu preciso é isso. Do antes para o depois, eu quero aumentar a quantidade de energia luminosa, né? É o que ele fala aqui, ó, aumentar a quantidade de energia luminosa em 50%. Então, qual é a energia luminosa que eu tenho antes? 40 lâmpadas, cada lâmpada com 600 lumens. Então, vai ser o quê? 40 vezes 600, C vezes 4, 24. 24.000 lumens é a energia luminosa que eu tenho antes. Vou aumentar isso em 50%. Aumentar em 50%. Veja, 50% é o mais fácil que existe de calcular, né? Porque quem é 50%? Metade. Né? Então, eu tenho que aumentar isso aqui na metade desse valor. Qual é a metade de 24.000? 12.000. Então, eu preciso que a quantidade de lumens que eu tenho depois seja 36.000. Né? Que seria os 24 que eu tenho, mais a metade que aumentou, que foi 50%. Então, preciso que essa quantidade aqui seja 36.000. Aí, você pode pensar, ó, pode fazer uma regra de 3, né? Uma lâmpada dessa nova, né, tem 1.600 lumens. Quantas lâmpadas eu preciso para bater 36.000 lumens? Beleza? Vamos cortar os zerinhos aí. Ó, zerinho, 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 zerinho. Se quiser, dá para dividir até por 4, né? Dá para dividir até por 4, mas vamos deixar assim mesmo, né? Multiplicar aqui cruzado, ó, eu vou ter o quê? 16x é igual a 360. X vai ser quanto? 360 dividido por 16. Vamos dividir por 4? Né? Eu percebo, se puder dividir por algum outro número, dá para dividir por 8 também, né? Mas vamos dividir primeiro por 4, devagarzinho, né? Ó, dividindo por 4, isso aqui vai ficar o quê? 36 por 4 dá 9, então vai ficar 90, 4 por 4, né? Então vai ficar 90 por 4, que vai dar o quê? 45 por 2. 45 dividido por 2, que vai dar 22,5. Então, vai ser 22 lâmpadas e meia. Professor, espera aí, que negócio é esse? Meia lâmpada? Meia lâmpada? No caso, como não tem como eu comprar meia lâmpada, então eu vou ficar com 23 lâmpadas, né? Ele tem que ter o valor mínimo seria 22 lâmpadas e meia. Porra, não tem como ter 22 lâmpadas e meia. 22 não é suficiente. Então, vou precisar de, no mínimo, quantas? 23 lâmpadas. Professor, o que é esse parecendo um colchete, só com a parte de cima que você colocou? Essa expressão aqui, né? A gente bota, ó, uma expressãozinha assim, a gente chama de teto de um número. Teto de um número. O que é o teto de um número? É o primeiro número inteiro
maior do que ele, caso ele não seja inteiro. Se ele for inteiro, beleza. Se essa resposta aqui batesse 22, era a resposta. 22, acabou. Mas se fosse 22,1, pô, não tem como ter 22,1 lâmpadas. Então, eu precisaria de 23. É o que a gente chama de teto de um número. Aí tem o outro ainda, que é o que eu boto assim embaixo, ó, que é o que a gente chama de piso de um número. Né? Piso de um número. O que é o piso de um número? É o primeiro número inteiro menor do que ele, caso ele não seja inteiro, que não é o caso, né? Pela lógica do problema aqui, eu não posso colocar o piso do número, porque se eu boto menos lâmpadas, não é suficiente. Né? 22 lâmpadas não é suficiente, então eu preciso jogar para 23. Veja que esses problemas que usa teto e piso do número não é aproximação. Isso aqui não é aproximação. Né? Isso aqui é com base na situação problema, com base no contexto. Professor, como eu vou saber se eu vou usar o teto ou vou usar o piso? Aí depende muito do contexto, é mais interpretação do que matemática. Aí, nesse caso, por que é que você usou o teto e não o piso? Porque, repito, 22 lâmpadas não é suficiente. Eu preciso de, no mínimo, 22,5. 22 não é suficiente. Então, se 22 não é suficiente, eu vou precisar de 23. Beleza, galera? Então, mais uma vez aí, reitero aí o convite a vocês inscreverem no nosso canal no YouTube, o Explicae Oficial. Né? Lá no nosso canal no YouTube nós temos todas as provas do Enem desde 2009, todas as questões, todas as matérias de maneira completamente gratuita, aí 0800, para vocês se deliciarem aí com as questões. Né? Então, qualquer questão que vocês tiverem alguma dificuldade, pode procurar lá no nosso canal, que com certeza vocês vão encontrar essa questão. Beleza? Também não se esquece de ativar a notificação, ativar o sininho aí. Toda vez que a gente lançar vídeo novo com conteúdo, vocês vão ser os primeiros aí a receberem. Valeu, obrigado pela atenção, bons estudos, até a próxima.